Já podemos começar? Já podemos? Sim. Ok. Boa noite. Que prazer, que alegria estarmos juntos aqui na estância de Jesus. Porque quem é a água viva? Estância, água viva. Estância de Jesus, não é? É um lugar onde Jesus realiza os seus milagres de uma forma muito especial. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E olha só o tema: preparação para a crise final. Tem alguma crise no ar em andamento, sim ou não? Você consegue perceber isso? Há uma crise muito forte, muito intensa, assustadora. A gente já pode ver pessoas desmaiando de terror diante da expectativa das coisas que sobrevirão. Mas nós estamos vendo também um grupo de pessoas levantando as mãos para cima e dizendo: perto está o meu Senhor. Isso não é maravilhoso? E nós queremos fazer parte deste grupo. E este grupo precisa ter consciência destes fatos todos. A revelação de Cristo Jesus precisa fazer parte da nossa vida, do nosso coração, da nossa história, do nosso estilo de vida. O que eu vou apresentar para vocês nesta oportunidade é uma abertura, é uma introdução, é um start, é um início de algo que nós vamos trabalhar. Vamos fazer um mergulho durante a semana e o Espírito Santo vai pegar a gente, não é pela mão, é pelo colo mesmo, em seu colo misericordioso, para nos auxiliar, para fazer com que a nossa mente se abra para esta perspectiva espiritual. Isso é maravilhoso. Bom, por falar em mente se abrindo, deixa eu fazer uma pergunta muito fácil para vocês. A mente de Jesus, a atitude mental de Jesus, era de pessimismo? Não. Pergunta fácil. Agora a pergunta difícil. A atitude mental de Jesus era uma atitude de realismo? Pergunta difícil essa. Pergunta difícil. A primeira foi fácil, a segunda está difícil. Sabe por quê? Porque a resposta é não. Jesus não tinha uma mente realista. A mente de Jesus era transcendente. Ele ia para além daquilo que consideravam como uma realidade. Se nós olharmos para a realidade, e tão somente para a realidade que nós estamos vivendo, por exemplo, como brasileiros, a nossa mente vai ser inundada pela ansiedade. E aí, daqui a pouco, nós estaremos desmaiando de terror diante da expectativa das coisas que sucederão. Mas a transcendência, ela é feita pela fé, orientada pela ação do Espírito Santo, que nos faz enxergar para além daquilo que os olhos humanos conseguem perceber e sentir. E é exatamente essa característica de Jesus que precisamos receber do Espírito Santo para a gente entrar em contato com este tema sem que fiquemos assustados, apavorados, ou sem que isso represente de alguma forma sensacionalismo ou qualquer coisa parecida. Mas que isso seja colocado no nosso coração, essa mensagem que é verdade para os nossos dias, e por isso o termo verdade presente, vital para a nossa vida espiritual, para que tudo isso seja visto, enxergado com as lentes do Espírito Santo, com este olhar de transcendência. E o olhar de transcendência traz esperança, traz alegria, traz regozijo, traz para o nosso coração um lenitivo, uma força, uma alegria, uma atitude mental que é a mesma de Cristo Jesus, uma atitude mental de transcendência.
Enquanto o mundo está ansioso, e o Brasil é um dos países mais ansiosos do planeta Terra, enquanto o mundo está estressado, angustiado, a população brasileira encontra-se adoecida psicologicamente. E o mundo, o ser humano no mundo também anda muito assustado, confuso, desnorteado, adoecido. Mas é o Espírito Santo que vai dando neste momento a visão, a clareza. E esta clareza faz com que a nossa mente ela ganhe uma transcendência na atitude mental. É a visão espiritual das coisas. Porque a visão carnal nos leva ao desespero, mas a visão espiritual nos conduz à esperança, nos conduz a algo maior. Assim como o apóstolo Paulo apresentou em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram eleitos segundo o seu propósito. E no verso 31 ele disse, e se Deus é por nós, quem será contra nós? E na sequência ele começa a falar sobre o que pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então tudo que está acontecendo hoje, todos os movimentos, tudo isso que a gente chama de realidade, a gente precisa olhar com os olhos espirituais. O que são os olhos espirituais? São as lentes de Cristo Jesus. Como eu posso ter as lentes de Cristo Jesus? Quem nos dá é o Espírito Santo. Eu não tenho isso naturalmente. Eu preciso pedir. E Ele, tão bondosamente, com tanta generosidade, por conta da graça preciosa de Cristo Jesus, Ele nos concede a visão. Para a gente enxergar o ser humano para além de sua realidade e de seu contexto. Para a gente olhar para o ser humano com o olhar de Cristo Jesus. Cristo Jesus nunca olhou para um ser humano, quando ele esteve aqui, quando ele pisou nesta terra, ele nunca olhou apenas para o contexto, para a realidade daquele ser humano. Ele olhou para além e ele amava, e ele abriu o seu coração para fazer este resgate tão maravilhoso, tão gostoso, não é? É necessário que nos preparemos. Há um chamado bíblico para o preparo. A preparação é vital. E esta preparação tem a ver com a recepção do Espírito Santo que nos conduz a essa visão de transcendência, para a gente não enlouquecer. Porque a visão de realidade enlouquece. Porque o mundo está indo de mal a pior. Não há esperança, e quando há um adoecimento da esperança, o sintoma natural é a depressão. O que é depressão? É a crise da esperança. Quando se instala a desesperança, não há saída, a única coisa que eu quero é sumir, desaparecer, morrer. E a gente entra num caos, numa desordem mental e espiritual tamanha. O Espírito Santo está se derramando de uma forma extraordinária. Eu tenho tido com a minha esposa a alegria, o privilégio, o prazer de andar por muitas congregações, em muitos lugares, e a gente vai enxergando com os nossos olhos o Espírito Santo atuando de uma maneira cada vez mais poderosa, mais forte, mais intensa. Por conta da modulação do grande conflito, nós precisamos entender uma realidade. Enquanto o Espírito Santo ele vai sendo derramado, do outro lado, por uma questão de justiça, no processo desta batalha espiritual, o Espírito Santo ele tem que liberar proporcionalmente a ação do maligno. Porque é assim que se estabelece de forma justa esta grande batalha, este grande conflito. Então, o derramamento do Espírito Santo feito de uma forma progressiva, ele vai liberando também as ações do inimigo. E durante essa semana a gente vai enxergar como tudo isso funciona pela revelação bíblica e pelo Espírito de profecia.
Então, sim, é maravilhoso demais o derramamento do Espírito Santo. Mas, por outro lado, o inimigo de Deus tem feito coisas assustadoras e numa proporção cada vez maior. Só que os filhos de Deus não ficam assustados com isso, apavorados, porque uma vez que estão recebendo o Espírito Santo, eles estão sendo firmados na rocha, eles estão sendo reanimados em seu coração e em sua estrutura psicológica, eles estão sendo curados. Eles estão sendo tratados diretamente pelo Espírito Santo. E aí você vai enxergando cada vez mais um tensionamento do mundo espiritual. E cada vez mais, de um lado, pessoas caminhando nesta crise psíquica, essa crise mental, adoecendo e desejando a morte, caminhando pelo desespero, com uma opressão do maligno e com desejos estranhos no coração contra a própria vida. E do outro lado, você vai ver pessoas que amam com o amor de Cristo, se doando, procurando o serviço, adorando a Deus e cumprindo a obra, cumprindo o ministério. Esses dois grupos vão aparecendo de uma forma muito forte. É um tempo que não dá mais para ficar em cima do muro. Um pouco para lá, um pouco para cá, vamos tentar ficarmos aqui no meio termo. Não é possível isso. Não é possível mais. É imperativo que a gente possa assumir definitivamente uma posição. Enquanto isso, o Espírito Santo grita na nossa alma, nos convidando a vivermos uma experiência extraordinária com Ele, capaz de nos sedimentar, de nos confirmar em Cristo Jesus, para continuarmos caminhando por este vale terrível, por este campo de batalha tremendo que se apresenta. E a gente vai seguindo diante desta crise, porque é uma crise final. Depois de 6.000 anos de degeneração da raça humana, da mente humana, do corpo humano, da alma humana, 6.000 anos de degeneração, é um milagre do Senhor que estejamos aqui. Mas o Espírito Santo tem esta obra extraordinária de cuidar destas ovelhas e de trazê-las para o bom pastor em segurança neste aprisco. Bom, nesta introdução, vamos ver aqui algumas coisas. Eu quero convidar vocês para este texto aqui de Deuteronômio 11, verso 18. O verdadeiro campo de batalha, a guerra espiritual, não é travada nas nuvens do Google, de jeito nenhum. A batalha espiritual está no tecido da nossa própria mente. A mente humana é o palco desta grande e terrível batalha. Deuteronômio 11, verso 18, nós encontramos o seguinte texto: Ponde, pois, estas minhas palavras, aonde? No vosso coração e na vossa alma. De que jeito eu posso colocar as palavras de Deus no meu coração e na minha alma? De que jeito? O texto está explicando na sequência. É assim, precisamos atar por sinal na nossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Para que isso seja posicionado, fixado no frontal entre os olhos. O que é o frontal entre os olhos? Nossa testa, nossa fronte. Então a proposta aqui é de que nós devemos colocar as palavras de Deus na nossa fronte. Essa palavra que ponde no original hebraico é sum. Essa palavra significa fixe, ordene,
determine, fixe, ponde as minhas palavras na sua testa. Na testa. Observe esse detalhe. Na testa. Vamos para Apocalipse 7. Vamos aqui. Apocalipse 7. O verso 3. O texto diz: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, com o selo do Deus vivo. Deus tem um selo, e este selo deve ser posto aonde? Na nossa testa, na nossa fronte, no frontal entre os olhos. Essa parte frontal do nosso cérebro. Agora, vamos para Ezequiel, capítulo 3. Deus chama Ezequiel para o ministério e Deus, então, esclarece a situação do seu povo. E Deus vai dizer o seguinte: mas a casa de Israel não te dará ouvidos, Ezequiel, porque não me quer dar ouvidos a mim, porque a casa de Israel é de fronte, o quê? Obstinada. E dura de quê? De coração. Fronte obstinada. Cabeça dura, numa linguagem popular. Verso 8. Eis que te fiz duro o teu rosto contra o rosto deles. Dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a perdeneira. Não os temas, pois, nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Qual é a situação aqui do povo? Cabeça dura, a fronte fechada, insensível para as coisas espirituais. Deus queria selar o seu povo. Deus queria manter o seu selo, o selo do Deus vivo sobre a fronte de cada filho dele, que compunha aquele povo. Mas havia uma resistência. Povo de Deus, mas povo resistente. Povo que teve um chamado profético, que tinha um chamado profético, mas resistiu ao chamado profético. Povo que era testemunha de manifestações sobrenaturais, de milagres extraordinários, mas um povo que não se sensibilizava mais com isso. Um povo difícil. Você já tentou aconselhar alguém que está com a cabeça fechada, que está de uma forma muito deliberada, de uma maneira muito obstinada, caminhando numa rota de colisão, e você está querendo abrir a cabeça dessa pessoa, e você está dizendo: meu Deus, não vá por este caminho. É caminho de morte. Mas a pessoa diz: eu quero, eu estou afim, não estou nem aí, vou fazer sempre do jeito que eu quero, não quero que você me julgue, não quero nenhuma intervenção, e vou fazer do meu jeito. Não dá um desespero? Não dá uma angústia? Ezequiel, olhando para o povo, anunciando a palavra de Deus, que deveria ser uma palavra completamente acolhida e vivida por todos, deveria fazer uma diferença tremenda no estilo de vida de todo mundo, deveria selar a mente daquele povo. Mas o povo tinha a cabeça como um diamante, a fronte era dura e obstinada ao mal, fechada. E Deus, mesmo assim, não desistiu do seu povo. Ele estava ali lutando. Agora convocou um homem, o empoderou com a presença do Espírito Santo. Este é o único empoderamento necessário para todos nós.
Não do eu, mas do Espírito. Uma vez empoderado pelo Espírito Santo, com um chamado ungido, vamos para esta casa rebelde. E não te assustes com as reações e com os resultados. Deixa o restante comigo, porque eu quero fazer justiça. No próximo texto, Apocalipse 16, 13, 16, nós vamos encontrar aqui um outro selo. 13, 16. Aqui diz: a todos os pequenos, os grandes, os ricos, e os pobres, os livres, e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A fronte. Olha só, você observou que Deus tem um selo para nós. Ele quer nos selar. Aonde? Na fronte. O inimigo de Deus, numa contrafação horrível, também levanta um selo, um sinal, para ser colocado aonde? Na fronte. Observe que há uma disputa pela fronte. Há uma disputa. Não é? De um lado, Deus está dizendo: sum, ponte, fixe, ordene, determine as minhas palavras no frontal, entre os olhos. Há uma batalha. Esse é o campo, esse é o território onde o destino eterno é decidido, à fronte. Observe aqui. Eu quero apresentar para vocês dois personagens. O primeiro se chama amígdala. É da garganta? Não, essa amígdala é do cérebro. Amígdala cerebral. E esse segundo personagem se chama lobo frontal. O lobo frontal, ok? Esses dois personagens. Amígdala. O que é amígdala? É o centro das reações emocionais. Ela funciona de uma forma automática. Ela não pensa, ela não arrasou, ela não tem consciência, ela não tem um conjunto de valores, de princípios. Ela não recebe o toque do Espírito Santo. A amígdala não. É um equipamento que funciona de uma forma automática. Como? Da seguinte forma. A amígdala, ela é como um HD de computador. Ela armazena as memórias emocionais negativas. Ou seja, na amígdala, as suas dores, os seus medos, os seus pavores, as suas inquietações, tudo fica registrado aqui. Qual a função da amígdala? Ela que vai reconhecer se esse ser humano está enfrentando algum risco, alguma ameaça. E ela vai reconhecer isso baseando-se nos seus registros. E é ela que vai funcionar como um alarme e vai soar aqui esse alarme para convocar o sistema de defesa. Você tem o simpático e o parasimpático. O parasimpático é para uma retomada, para refazer, mas o simpático é para ação, para atitude, para ir para cima, no sentido de defesa, de preservação da vida. A amígdala, então, com todo esse registro e com todo esse comportamento, muitas vezes vai fazer reações desproporcionais. É uma ação muito intensa, muito forte diante de algo tão simples como, por exemplo, um adulto desse tamanho subir numa mesa porque viu uma barata. E ele poderia ter resolvido apenas pisando em cima da barata, mas ele está com o seu modo de fuga. Existe um trauma registrado, um medo excessivo, existe uma história por detrás disso, todo um contexto, e a amígdala não tem compromisso com a razão, compromisso dela com a emoção e a preservação da vida. E esta área aqui, que é o sistema límbico, está totalmente comprometida, popularmente chamada de o cérebro emocional. Todo comprometido para salvar a vida deste indivíduo, desta barata.
essa baratinha, entende? A amígdala, ela também ela tem um comprometimento por conta de suas questões, de seu modo de funcionamento, tem um comprometimento com esta realidade. Paixão, gula e apetite. Essa é a faixa da humanidade que vive ligada no piloto automático da amígdala. As concupiscências, que são os desejos naturais. Porque, olha só, diante de um medo, diante de uma dor emocional, a amígdala, ela chama imediatamente para o cérebro para uma produção ou elementos, instrumentos para a produção de dopamina para contrabalancear o seu sofrimento, a percepção de sofrimento, e tirar esta pessoa do sofrimento e trazendo prazer para esta pessoa. Então, o estilo de vida para quem está operando no modo da amígdala, que é o modo em que o tempo todo a amígdala ela sequestra o comando deste adulto e faz com que este adulto faça comportamentos infantis, sem sentido, impulsivos, compulsivos. Mas há um outro personagem que é o lobo frontal. O lobo frontal fica nesta área da testa, da fronte. A estratégia do Criador é exatamente esta daqui. Ele quer que a palavra de Deus seja constantemente acessada e que o lobo frontal seja alimentado para que ele possa expandir continuamente ao ser fortalecido pela palavra recriadora de Deus. Aqui fica o sistema executivo cerebral, responsável pelo funcionamento, pelos trabalhos, pela memória de trabalho, pelo sistema inibitório e todo esse sistema complexo de funcionamento do ser humano. Essa é a sede racional. É por aqui que o Espírito Santo vem. E é exatamente aqui que ele toca e que ele quer sediar, que ele quer estar com a sua presença. 1 Coríntios 6, 19 e 20, não sabeis que sois templos do Espírito Santo? Sois habitação da presença do Espírito Santo, porque vocês foram comprados por preço de sangue. Então deem glórias a Deus na carne. Essa é a experiência. Uma experiência contínua na presença do Espírito Santo, fomentada pela palavra de Deus, vai fazendo com que este lobo frontal ele ganhe uma força tremenda. E quanto mais forte o lobo frontal se torna por assimilar valores e princípios, mais esse lobo frontal exercerá o comando sobre as impulsividades contra as ações automáticas da amígdala. Esse é o caminho de Deus. E aqui se estabelece a grande luta. Porque o inimigo de Deus, ele quer possuir o lobo frontal. Mas a ação dele é de enfraquecimento, é de atrofia. A ação dele, o objetivo dele é de tornar o lobo frontal tão enfraquecido que esse ser humano só consiga funcionar no seu modo automático, de uma forma reativa o tempo todo. O tempo todo ligado na sobrevivência, o tempo todo buscando prazer para fazer um contraponto às dores emocionais, e o tempo todo desregulado. O inimigo de Deus traz um arsenal de coisas para o atrofiamento desta região. E durante a semana a gente vai ver algumas coisas nesse sentido também, para a gente entender a lógica
A palavra de Deus tem uma estrutura lógica, científica, e a gente precisa entender isso. Essa é a batalha, esse é o grande conflito. O Espírito Santo, ele quer habitar aqui. Porque habitando aqui vai acontecer o que aconteceu com José do Egito. Como poderei eu cometer um tamanho pecado contra o meu Deus? E saiu correndo diante da mulher de Potifar. Abandonou a presença daquela mulher que estava seduzindo ou pretendendo seduzir. Mas ele tinha o lobo frontal tão fortalecido com a presença de Deus, e que ele fez a reação de uma pessoa adulta, de uma pessoa consequente, de uma pessoa com uma estrutura espiritual. E ele não seguiu as propensões naturais e baixas desse sistema límbico comprometido, com tantas experiências. Paixão, gula e apetite. A humanidade, ela funciona na base da reatividade. Funciona no piloto automático. As pessoas não querem a lucidez, porque a lucidez é uma experiência para o lobo frontal. Por quê? Porque a lucidez sem Deus é insuportável. A lucidez sem o toque, a direção, a visão de transcendência do Espírito Santo se torna um processo muito difícil de aguentar. Porque sem essa transcendência, a realidade que eu me enxergo, ela é extremamente ameaçadora. E eu vou acabar nos impulsos da amígdala. E eu tento fugir desta dor. Eu não quero essa lucidez. E eu vou lançar mão de cafeína. Cafeína é como pegar dinheiro com agiota. Você resolve um problema de energia para conseguir realizar algumas atividades e depois a fatura só vai aumentando em cima de você. E o café, ele diminui a sensibilidade do lobo frontal. Ele rouba as percepções finas. Ele atua no sistema nervoso central e vai enfraquecendo. E essa pessoa vai vivendo sempre no piloto automático. E ela diz, eu não sei por quê que eu não consigo vencer certas dificuldades e certas coisas da minha vida. Não sei, muitas vezes é mais forte do que eu, mais forte do que você, mais forte do que você. Significa o quê? É que o lobo frontal está tão fraquinho. Você não está fazendo o sum, fazendo o que você precisa fazer. E se você não fortalecer com a presença do Espírito Santo, com a palavra de Deus, o lobo frontal, ele não vai conseguir, com seu sistema inibitório, fazer a intervenção. E a amígdala vai seguir no caminho da paixão, da gula e do apetite, buscando a dopamina barata, não sustentável. Essa dopamina que acaba desregulando, mudando o funcionamento desse cérebro e embriagando o lobo frontal e rebaixando as faculdades da razão. Esse é o grande conflito, essa é a batalha. Deus quer que tenhamos uma mente clara. Mente clara é mente que o Espírito Santo está habitando, é mente que funciona sobre a cosmovisão bíblica. Cosmovisão bíblica. O que está acontecendo? Existem tantas cosmovisões, tantas ideologias que contaminam a mente e que agradam e impulsionam a amígdala, mas que não tem a ver com uma razão espiritual. Uma visão contaminada é como uma taça cheia de vinho alcoolizado, contaminado, que é capaz de embriagar, embotar e fazer com que uma pessoa não tenha noção mais das coisas. E ela vai adoecendo e adoecendo.
Essa é a estratégia de Deus. Aliás, essa é a sabedoria de Deus. Porque Deus não trabalha com estratégias, Ele trabalha com sabedoria. E dentro da operação do lobo frontal, dentro da proposta de Deus, a gente vai encontrar uma faixa da humanidade apegada a Deus, que tem a habitação do Espírito Santo aqui no lobo frontal, vivendo na razão, no juízo e no discernimento. Esse é o nosso objetivo. Razão, juízo e discernimento, isso não dá muitos likes nas redes sociais. O que transborda de likes é qualquer conteúdo comprometido com a paixão, gula e apetite. Essa é a fórmula perfeita para alguém fazer sucesso nas redes sociais, porque a humanidade está mergulhada neste centro de impulsos. Nós estamos buscando algo maior. Estamos nos preparando para a brevíssima volta de Cristo Jesus. Estamos preparando a nossa casa, este cenário. Estamos preparando a nossa mente, que acontece nessa estrutura. Estamos nos preparando para a brevíssima volta de Cristo Jesus. Mais do que nunca, o assunto da razão, do juízo, do discernimento é algo que deve nos agradar, nos atrair e nos motivar. Infelizmente, muitas vezes, até mesmo na igreja, nós vamos encontrar este público de uma forma muito distinta. Mas não nos cabe julgar. Precisamos continuar buscando a razão, o juízo e o discernimento. E precisamos amar aqueles que, de uma maneira obstinada, buscam pela paixão, a gula e o apetite, infelizmente. Um pouquinho mais aqui, nós vamos perceber o seguinte, olha só, aqui em cima, aqui no neocórtex, exatamente nesta região, existe aqui, o lobo parietal. Ele é responsável por muitas coisas, mas eu vou, de uma forma muito resumida, me atentar apenas àquilo que é da nossa atenção, do nosso objetivo. O lobo parietal tem a ver com o sentido do tato. O lobo occipital, que fica aqui atrás, tem a ver com a visão. E olha que interessante, o lobo temporal está ligado com o cérebro emocional, o sistema límbico. O lobo temporal tem a ver com a audição. E a audição está muito relacionada com as nossas emoções, os nossos sentimentos. É por isso que uma música, ela tem um poder tão grande sobre o nosso cérebro. Os nossos sentidos são janelas, são portas e de um acesso incrível. Por quê? Porque pelos sentidos nós acessamos o mundo, as pessoas, as relações. São janelas, são portas. E por meio desses sentidos também temos uma relação dopaminérgica, uma relação de prazer. O lobo temporal tem a ver com a audição. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Precisamos cuidar muito com o que a gente ouve, porque isso aqui ativa tremendamente o circuito da fé. Os neurocientistas descobriram que há um equipamento no nosso cérebro responsável pela fé. Ou seja, a ciência descobriu que é impossível um ser humano viver sem fé. Todo mundo tem fé. O problema é em que ou em quem. Essa é a grande diferença. Você vai encontrar pessoas tendo fé no dinheiro, tendo fé na lua, tendo fé nas estrelas, tendo fé em tantas coisas, mas é a fé no Criador que vai fazer com que o lobo frontal ele se expanda, ele se fortaleça. É assim que funciona. Bom, nós vimos aqui 3 sentidos.
Estão faltando quantos? E os dois sentidos químicos. Porque ele é percebido pelo bulbo olfativo, que fica aqui em cima. E aí você consegue perceber aquele cheirinho amadeirado. Eu prefiro um cheirinho cítrico. Não, eu gosto de um cheirinho mais doce, adocicado. Eu gosto de um cheirinho... Eu detesto esse cheiro. Que cheiro horrível. Então essas percepções todas acontecem. É um sentido químico. E o último é mapeado pela língua, né? O sentido, aí você vai perceber se está azedo, se está amargo, se está salgado, se está no ponto, se está doce e como está. Você vai percebendo isso, não é? Aí você sente assim, que amarguinho gostoso. O que é isso? Um gilozinho. Ai, que gilozinho gostosinho. Chazinho de boldo. Essas são as janelas. O cérebro está sendo alimentado por isso. É por isso que nós precisamos olhar para esta estrutura de uma forma estratégica, compreendendo exatamente o que a palavra de Deus nos propõe. Nós estamos falando do selamento. O selamento é algo que vai definir o ser humano para a vida eterna. Isso é extraordinário. Estamos falando de um selamento. Estamos falando também de uma experiência em que os seres humanos podem receber o selo de Satanás e ser queimado juntamente com ele e seus anjos, recebendo ali, num contexto de um horror indescritível, a morte eterna, que Cristo Jesus já viveu por nós, já pagou essa conta e quer nos livrar dessa experiência horrorosa. Essa é a grande batalha. É por isso que esta guerra é tão sensível. O inimigo vai embriagando as mentes. Elas vão enfraquecendo. Elas ficam confusas. Não sei mais o que eu quero, não sei. Estou me sentindo tão mal, tão ruim. Não sei, dá uma angústia, uma agonia, um desespero. Tem hora que dá vontade de morrer. Não sei se eu vou me jogar na frente de alguma coisa. Não sei o que eu vou fazer. Ou eu não sei se eu vou buscar prazeres e me arrebentar. Pelo menos eu morro tendo prazer. Não sei se eu vou usar alguma substância que faça com que a minha mente fuja dessa realidade. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou confuso. Não consigo orar, não consigo entrar em contato com a palavra de Deus, não consigo falar com Deus, não consigo me relacionar com Deus, é um negócio tão distante, tão longe. Eu não tenho nem vontade para isso, eu só tenho vontade de fazer um monte de coisas ruins. É isso que eu tenho vontade. Um lobo frontal atrofiado, sob o comando dos impulsos de uma amígdala, com todo um conjunto de equipamentos, tegmental ventral, acubens, que vão fazendo registro das taxas dopaminérgicas e vão conduzindo esse ser humano aos vícios, e nunca se viu a humanidade tão viciada de tantas coisas, vícios químicos, vícios emocionais, e os vícios estão destruindo a humanidade, que encontra-se cada vez mais longe de Deus. Que estratégia! O circuito da fé, que coisa maravilhosa. Ponde, fixe, ordene, determine as minhas palavras na sua mente. Jesus, ele disse, vigie. Vigiar o quê? Os sentidos. Vigie as janelas da alma. Vigie essas portas do seu coração. Vigie os seus sentidos. É vigilância feita com austeridade, com diligência, linguagem do apóstolo Paulo,
com firmeza de propósito, com seriedade, porque isso é muito perigoso. Se você não vigiar, você vai ser invadido. Você vai ser invadido por um vídeo, você pode ser invadido por uma palestra, você pode ser invadido por um pensamento, uma ideologia, você pode ser invadido por qualquer coisa que o diabo já estava trabalhando e você para e diz, isso faz sentido. Obra do engano. Vigiai e mantenha-se ligado a quem? A Deus. Só vigiar não resolve. Eu preciso vigiar e me manter conectado, na dependência, ligado a Deus. Para que não entremos em quê? Em tentação. Para que não sejamos fracos diante da tentação. Para que o nosso lobo frontal seja forte, resistente o suficiente. Para que o nosso lobo frontal não seja obstinado, duro, igual diamante, pequenininho e caminhando para o precipício, cheio da verdade, ou como se fosse dono da verdade. Que prepotência! É uma tentação, é egolatria. Eu resolvo, eu sei, eu conheço, não me fale nada, é o que eu quero, é o que eu estou afim, é o que eu penso, é o que eu defino para a minha vida e pronto, acabou e ninguém tem nada a ver com isso. Obstinado, mais duro do que uma perdeneira, e o Espírito Santo está ali, e Jesus do lado de fora, Apocalipse 3:20, batendo a porta e dizendo, se você abrir, eu entrarei. Deixe-me entrar para transformar. Deixe-me entrar para te mostrar o que significa prazer genuíno em sua alma. Deixe-me entrar para reorganizar a casa da sua vida. Deixa eu entrar para te ajudar com este armário emocional que está todo bagunçado, só tem uma coisa aí, chamada bagunça. Está tudo misturado. Deixa eu entrar para tirar a angústia do seu coração. Deixa eu entrar para te dar clareza mental e para te conduzir a uma visão de transcendência, a te entregar o meu olhar, para que você enxergue as pessoas e a vida com os meus olhos. Deixa eu entrar, porque eu vou te transformar. Ele está do lado de fora batendo a porta. O Espírito é o quê? Ele está pronto. Ele é forte. Está pronto. Está pronto. Mas a carne é o quê? Tendenciosa. Ela é dada à sua concupiscência. Eu quero, eu desejo, eu preciso, isso vai me completar, eu quero ser feliz. Enganos, uma mente enludibriada, que cede à tentação e caminha para o caos. E Jesus continua dizendo, vigiai e orai. Não existe outro caminho, vigiai e orai. Ah, dopamina, esse neurotransmissor que é responsável pelo funcionamento do nosso cérebro, para deixar o nosso cérebro assim funcionando num contexto de motivação, sabe, de uma mente compenetrada. É muito importante a presença da dopamina, mas a produção exagerada da dopamina, o efeito é terrível e altamente viciante. Deus, quando criou o ser humano, Ele criou 4 fontes altamente dopaminérgicas, e a primeira de todas, a relação com Ele. Relacionar-se com Deus é algo tão dopaminérgico, é algo tão precioso, algo tão maravilhoso. Eu entrei numa sessão e eu estava atendendo um casal ali por uma sessão no vídeo,
E a esposa, ela estava com um semblante tão assim, ela estava assim aérea. E eu perguntei para ela alguma coisa, aconteceu com você, o que aconteceu? Ela disse, Deus falou comigo. Eu disse, é sério? Então me conte. Ela disse assim, não vou te contar. Na próxima sessão talvez. Eu fiquei curioso. Falei, tá bom, na próxima sessão. Chegou a próxima sessão, na outra semana. Olha, eu tive que esperar uma semana. Chegou a próxima semana. A primeira coisa que eu fiz foi, eu quero saber o que Deus falou com você, porque o que Deus fala me interessa. Eu quero saber o que Deus falou com você. E ela disse assim, hoje não. Quem sabe na próxima. Falei, tá brincando comigo. Olha que sofrimento eu fiquei. Vou ter que esperar mais uma semana. Tá bom. Chegou na outra semana, eu já fiquei calado. Já não disse mais nada. Falei assim, vamos começar aqui, nossa sessão, eu só começo orando e só termino orando, né? Porque quem resolve é o Espírito Santo, né? O terapeuta, ninguém se iluda. O terapeuta, aquele que cuida e sara a alma humana, se chama o Deus Espírito Santo. Só Ele, né? O restante são instrumentos. A ciência está sendo usada, etc., até certo ponto, né? Isso tem que ser visto com muito cuidado, mas o processo de cura é do Espírito Santo, então ele tem que ser convocado, invocado no início e no final, simples assim. É ele que faz o serviço, ele não pode ficar de fora, né? Aí, começamos a sessão e ela disse, hoje eu vou te contar. Eu falei, então conte-me tudo, não me esconda nada, vamos lá. Aí ela disse, eu acordei 3 horas da manhã. E acordei, me despertei. Tudo escuro. Levei aquele susto. Olhei, 3 horas da manhã. E daqui a pouco, eu escutei no meu ouvido, som, uma voz, é algo físico, é sonoro, assim, por esse equipamentozinho aqui, essa estrutura auditiva. A voz, uma voz grandiosa, veludada, forte, intensa, e falou uma coisa para mim. E eu perguntei, o que falou? Aí ela me deu o nome de uma doença. É um nome composto de uma doença. E ela disse, Deus me falou isso. Ele me deu o nome de uma doença. Ela ficou tão feliz com isso, tão realizada. Ela ficou muito contente. E eu perguntei para ela, mas você está tão contente? Deus te dá o nome de uma doença. E você está com essa alegria toda? Ela disse, você não está entendendo. Não importa se é doença, o que foi. Deus falou comigo. Simples assim. Ela estava na dopamina, aquele prazer sustentável, aquele prazer maravilhoso, mente funcionando com toda a lucidez, aquela visão de transcendência, olhando, enxergando o céu com os próprios olhos, dizendo, Deus falou comigo, não importa se foi doença, o que foi, Deus falou comigo. Pronto. Uma pecadora miserável como eu, Deus simplesmente falou comigo. Ela estava ficando maluquinha, do ponto de vista clínico, ou ela estava vivendo realmente uma experiência incrível, fantástica, extraordinária. Bom, o que aconteceu? Amanhã eu conto para vocês o que aconteceu. Tá, então eu vou falar. Tá bom. Ela é médica, cardiologista, médica. E ela então escolheu um especialista da área. Ela registrou o nome da doença, escolheu um especialista da área, um acadêmico, uma pessoa muito bem preparada, professor e tal, e foi consultar-se com ele. E ela pediu para ele solicitar todos os tipos de exames, etc., porque ela queria ver como que ela estava. Os exames ficaram prontos, o médico sentou-se com ela, o marido, ele analisou tudo, tintim por tintim, deu detalhes, deu uma aula, e foi, tudo certinho, Ele disse, parabéns, você não tem nada. E ela disse, tem algum exame que você não solicitou? Ele disse, tem, mas eu não vou passar para você. Ela disse, vai passar sim. E eu disse, mas é o seguinte, é uma biópsia.
isso você vai sofrer com isso não é bom. Ela disse, me passe a biópsia, porque é isso que eu vou fazer, você deixou isso de fora. Tá bom, já que você quer, está aqui o pedido, vai fazer a biópsia. O resultado chegou para o médico. O médico, desesperado, a chamou novamente para o consultório dele com o marido, e ele disse, olha, eu não sei, mas a biópsia me trouxe informação que não apareceu em nenhum exame, mas olha, isso aqui realmente é complicado, isso aqui mata em 3 meses, mata, no máximo, se durar muito. Nós vamos ter que fazer um tratamento, que é um tratamento longo, um remédio caríssimo, isso aqui é para mínimo 9 meses de tratamento, para você escapar desse daqui. E ela disse, oh glória! O médico ficou assim, mas por quê? Por que você me pediu esses exames todos? Por quê? Porque Deus falou comigo, e Ele me disse que eu estava com essa doença, simples assim. E o médico ficou confuso, esse povo crente é tudo doido da cabeça mesmo.